Olá e bem-vindos de volta do Cascop TV. O tema de hoje é a situação da economia russa e os obstáculos enfrentados pelo país. Nosso convidado é Uday Tarar, da Goldfish Capital. Uday, a inflação na Rússia parece ter chegado a um pico e o par dólar-rublo está a 62,04. Os dados do PIB divulgados na segunda-feira mostraram que a economia russa recuou 3,8% na comparação anual. Qual é a sua previsão para o próximo movimento do par? Fundamentalmente, não há nada de muito errado na Rússia no momento do ponto de vista monetário. A queda acentuada das reservas excedentes que vimos durante o ano se estabilizou. A Rússia ainda tem um grande superávit em conta corrente e sua balança comercial não deve ser alterada significativamente daqui para frente se os preços do petróleo continuarem nos níveis atuais ou subirem. Segundo o Banco da Rússia, os fluxos líquidos de capital privado tornaram-se positivos no terceiro trimestre deste ano, chegando a 5,3 bilhões de dólares após 19 trimestres consecutivos de saídas de capital, e em comparação com uma saída de 18 bilhões no segundo trimestre. Como resultado, a balança de pagamentos da Rússia registrou um superávit no terceiro trimestre pela primeira vez desde 2012. Além disso, os spreads de CDs soberanos de 5 anos caíram de uma máxima de 6,5 pips em janeiro para 3,25 pips no momento, com base na taxa de câmbio efetiva anual. O rublo parece subvalorizado em cerca de 10%. Minha previsão é de valorização do rublo diante do dólar no futuro. A economia da Rússia é fortemente dependente do petróleo. O Banco Mundial disse que a queda dos preços poderia causar uma contração na economia russa de 0,7% ou mais este ano. Como anda a economia da Rússia no momento? Com base em nossos cálculos, a queda dos preços do petróleo de 110 dólares por barril causou um recuo do PIB anual da Rússia de cerca de 0,8%. Portanto, essa baixa de cerca de 50 dólares por barril desde o terceiro trimestre de 2014 explica a contração de cerca de 4% no PIB. A crise econômica da Rússia em 2015 foi mais profunda do que o esperado, principalmente por causa de um clima externo desfavorável e da queda dos preços do petróleo. O PIB contraiu 4,5% no segundo trimestre e 3,8% no terceiro trimestre, principalmente por causa da queda na demanda interna e dos investimentos. A demanda das famílias se estagnou principalmente por causa da queda dos salários reais, que caíram mais de 10%. A desvalorização do rublo ainda não está refletindo nos investimentos de capital. O contínuo aumento da inflação, a baixa indexação dos salários nominais e o crescente incentivo das famílias para economizar não favorecem o restabelecimento de uma dinâmica positiva na demanda do consumidor nos próximos trimestres. A taxa de poupança disparou no último ano. A produção de aço continuou a cair em setembro, mas a queda moderou para 3,7% dos 4,3% registrados em agosto. Isso é marginalmente positivo, já que a produção industrial para o terceiro trimestre se recuperou para 4,2% negativos em comparação com os 4,9% negativos no segundo trimestre. A intervenção da Rússia na guerra civil da Síria poderia afetar as condições da economia do país. Será que a intervenção russa poderia ter algum impacto sobre os números da inflação já vulneráveis? O quão significativo esse impacto poderia ser? A inflação na Rússia foi afetada principalmente pela taxa de câmbio. A fraqueza do rublo gerou um efeito de repasse de inflação significativo, principalmente no período entre novembro de 2014 e janeiro ou fevereiro de 2015. Esses números vão cair por causa do IPC e da atual estabilização do rublo. Minha previsão é de que a medida cheia da inflação volte a cair dos níveis atuais de cerca de 15%. Eu acredito que o Banco Central vai continuar a cortar as taxas este ano, mas não vejo quaisquer riscos de alta para a inflação por causa das taxas mais baixas, já que a demanda doméstica continua fraca. Uday, obrigada pela participação. Isso é tudo por hoje, mas continuem clicando em nosso site durante a semana para mais atualizações e entrevistas. Até mais!